Olá pessoal! Nessa série de 8 vídeos, falaremos conceitos da eletrostática, sendo que o primeiro comentará sobre a eletrização. Tales de Mileto foi um filósofo grego que teria sido a primeira pessoa a analisar um fenômeno elétrico como o conhecemos hoje em dia, e tentar dar alguma explicação. Segundo ele, ao tritar um pedaço de âmbar com algum tecido, o pedaço adquiria um estranho poder de atrair uns pequenos fragmentos muito leves. Mas futuramente o físico William Gilbert retornou os experimentos de Mileto e criou o termo elétrico, a partir da palavra grega electron, que significava âmbar. E a partir dos seus estudos, ele verificou que vários outros corpos poderiam também ser eletrizados e atrair objetos leves e pequenos, como o âmbar fazia. Mas foi o alemão Otto von Guericke que realizou as primeiras experiências de Gilbert e constatou que havia duas espécies de corpos, uma que atraía outros corpos e outra que repelia os corpos. Na continuidade dos estudos sobre fenômenos elétricos, o físico inglês Stephen Gray verificou que a eletricidade poderia ser conduzida através de fios e denominou com o nome de condutores os que conduziam bem a eletricidade, e isolantes os que não conduziam muito bem a eletricidade. Por meio dos estudos, acabou se compreendendo que se tratava de fenômenos elétricos no meio atômico, demonstrando que os prótons e os elétrons têm comportamentos elétricos opostos. Por exemplo, se um próton atrai um objeto, o elétron será repelido daquele mesmo objeto. Por isso se define carga elétrica como um dos atributos dessas partículas, concedendo um sinal positivo para o próton e negativo ao elétron. Já o nêutron não possui carga elétrica. Apesar do próton ser quase 2000 vezes mais pesado que o elétron, a carga de ambos tem a mesma, e o valor é absoluto, denominado carga elementar, que é simbolizado pela letra E, cujo valor para o elétron é menos 1 vezes 10 a menos 19 coulomb e para o próton mais 1 vezes 10 a menos 19 coulomb, sendo denominado pelo físico Robert A. Millikan. Também, Charles Augustin de Coulomb descobriu que a intensidade da interação entre as cargas elétricas dependia da quantidade de cargas e das distâncias entre elas. Para que um corpo fique eletricamente neutro, as cargas contidas nele têm que ter um valor total de zero. Por exemplo, se um corpo tem 5 elétrons e 5 prótons, a soma final será zero, já que não sobrou nenhum elétron e nenhum próton a mais ou a menos. Agora, supondo que o mesmo corpo tenha 5 prótons e 3 elétrons, ele vai estar carregado positivamente, já que vai sobrar 2 prótons. Mas se for 5 elétrons e 3 prótons, o corpo vai estar carregado negativamente, já que 2 elétrons estão sobrando. A eletrização é a ganho ou perda de elétrons em um corpo, já que os prótons não se movimentam dentro das partículas, pois estão presos ao núcleo junto aos nêutrons. A quantidade de carga contida em um corpo corresponde à quantidade total de elétrons que o corpo ganhou ou perdeu, menos a relação do estado eletricamente neutro. Com essa diferença, multiplicamos o valor da carga elementar e descobrimos sua carga elétrica, como está demonstrado na fórmula. Assim, o sinal da carga determina o estado de eletrização do corpo. A carga elétrica se movimenta através de um meio, dependendo do tipo do material. Ele pode ser um bom ou um mau condutor. Isso está relacionado com a facilidade de os elétrons percorrer aquele corpo. Se as cargas não tiverem dificuldade para ultrapassar o material, ele é classificado como um material condutor, como os fios de cobre. Porém, se as cargas tiverem dificuldade para ultrapassar um material, ele é classificado como material isolante ou dielétrico, como o plástico da fita isolante. Os materiais dielétricos ou isolantes têm os elétrons fortemente ligados ao núcleo, assim dificultando sua movimentação. Já os condutores têm os elétrons afastados no núcleo, assim tem maior facilidade para a movimentação e troca de elétrons. A eletrização dos corpos ocorre quando um corpo ganha ou perde elétrons de outro corpo. Esta troca de elétrons pode ocorrer de 3 tipos, sendo a eletrização por atrito, por contato e por indução. A eletrização por atrito ocorre quando dois corpos eletricamente neutros sejam atraídos um contra o outro,
com o intuito dos elétrons partirem de um corpo para o outro, assim resultando em um corpo eletricamente positivo e um corpo eletricamente negativo. De acordo com a tabela triboelétrica, pode-se verificar o corpo e a polaridade em que o corpo ficará após ser eletrizado. Por exemplo, a pele humana, ela vai perder elétrons, assim ficando carregada positivamente, e o PVC vai ganhar elétrons, assim carregado negativamente. A eletrização de contato pode ocorrer desde que um corpo esteja eletrizado. Assim, os dois corpos formarão um único condutor, e ocorrerá a passagem de elétrons do corpo com menor carga. E como resultado, ambos os corpos estarão com as cargas total dos corpos divididos entre elas. A eletrização por indução ocorre sem haver nenhum tipo de contato físico entre os corpos, mas ela ocorre desde que um dos dois corpos esteja eletrizado e o outro esteja neutro. E com a aproximação desses corpos, o corpo eletrizado irá induzir uma movimentação de elétrons no corpo neutro. Por exemplo, se o corpo eletrizado estiver carregado negativamente, ele irá repelir os elétrons do corpo neutro. Porém, se o corpo estiver carregado positivamente, ele irá atrair os elétrons do corpo neutro. Assim, com o desenvolvimento da indução eletrostática, podemos determinar que quando os corpos são eletrizados com cargas opostas, eles se atraem, e quando são eletrizados com cargas iguais, eles se repelem. No próximo vídeo, veremos sobre a força elétrica e como ela funciona. Então, até lá, continue aprimorando seus conhecimentos. Até logo!